Bom dia, boa tarde, boa noite. Diretamente de São Paulo, capital, está entrando no ar mais um Pode Cobrar. Meu convidado é advogado, responsável pela área de ESG da MSD e fundador do Instituto Black Office. Eu converso hoje com Ian Nundiara, já, depois do comercial da Mercedes-Benz Europa Motors. Estamos de volta com Ian Nundiara. Ian, muito obrigado. É bom demais ter você aqui conosco. Quando o Sandrinho comentou da tua trajetória, eu falei, puta, esse cara tem que vir aqui para contar a história pra gente. Cara, primeiro, obrigado pelo convite. Eu acho que estar no espaço como esse e, antes de mais nada, né, sendo uma indicação do Sandro, meu amigo de longa data, é extremamente importante. Acho que, para além do que a gente vai compartilhar aqui, né, da minha jornada, de um pouco do como a minha vida foi se constituindo, seja na perspectiva pessoal e profissional, eu acho que o que vale aqui é a troca, né? Então a gente vai falar de muita coisa boa, muita coisa para inspirar, para engajar. É isso. E obrigado pelo convite. Não, imagina, eu que fico feliz de ter aceito. Além dos predicados que eu citei na abertura, você esteve na liderança também de várias empresas e várias indústrias. Você morou fora? Morei. Cara, a primeira oportunidade que eu tive de morar fora, é até curioso falar sobre isso, tá? Porque conecta muito também com a minha história. Eu fui pra África, cara, em 2013. Eu tava na faculdade fazendo um monte de evento. Foi ali na época que eu conheci o Sandrinho. E um dos eventos que eu fiz, que era eu chamava de Beer Crawl. A gente fazia uma maratona de bares ali pela Lapa. E começou a entrar um dinheiro que... Lapa no Rio de Janeiro. Lapa no Rio de Janeiro, bom ponto. Começou a entrar um dinheiro que, naquela época, né, um jovem estagiário que só vivia com a grana do estágio, era um dinheiro extra, mas foi um dinheiro muito bom. Então, eu passei a ter acesso a algumas coisas ali naquele curto espaço de tempo, só que como eu não tinha noção nenhuma de gestão, não tinha noção nenhuma de negócio, tudo que vem fácil, se você não tem gestão, também vai embora fácil. E eu tinha uma coisa chamada demanda reprimida. Então, com aquele pouquinho de dinheiro que entrou, eu queria comprar aquele tênis, eu queria comprar aquele relógio, eu queria viver um pouco. Muito comum, jogador de futebol. Exato. Eu queria viver um pouco e, enfim, não cuidei do negócio, o negócio não deu certo e sobrou um dinheirinho. E foi exatamente numa época que a faculdade entrou em greve. E naquele momento eu pensei, putz, o que eu vou fazer? Tomei uma decisão, assim, muito doida, muito inusitada, de passar um período fora. Sei lá por que eu escolhi Cape Town, na África do Sul, mas hoje, conhecendo um pouco mais da minha história, olhando para minha ancestralidade, talvez tenha sido alguma imagem, alguma voz na minha cabeça que falou, cara, vai lá que vai ser bom. E sem sombra de dúvidas, foi uma das maiores e melhores experiências que eu tive na minha vida, porque eu pude passar 3 meses maravilhosos em Cape Town, na África do Sul, e curiosamente não tinha dinheiro. Sem eu fui dinheiro. com dinheiro para ficar um mês, na terceira semana já tinha acabado, e ainda assim eu consegui passar um tempo lá. Como é que você se virou lá? Então, eu fiz as conexões, né? Então, conheci as pessoas, porque assim, vou resumir pra você como é que era a minha jornada lá. De segunda a sexta eu tinha aula. Só que de segunda a sexta também tinha festa. Então, segunda eu ia pra Mercury, eu lembro até hoje. Na terça eu ia pra Dublin, na quarta eu ia pra Taig, na quinta eu ia pra 31, e na sexta eu ia pra Long Street. Então, eu acabei conhecendo muita gente. Em um dos lugares que eu conheci muita gente, esqueci de falar que na terça-feira também eu ia pra Camps Bay, que é um barzinho chamado Café Caprite. E nesse bar, como eu frequentava toda terça-feira, eu acabei conhecendo as pessoas e quando o dinheiro acabou, eu fazia uns bicos lá pra ganhar o dinheiro e assim consegui ficar 3 meses lá em Cape Town, na África do Sul. É a arte da civirologia, né? Como diz a minha amiga sem dúvida. Adriana Barbosa, da Feira Preta. Agora, você é o cara que sempre esteve envolvido aí com festas, com evento. Conta um segredo pra gente. É verdade que você serve primeiro a cerveja de melhor qualidade, depois você tira o rótulo e começa a servir o que vier? Esse é bom de você servir primeiro a cerveja de melhor qualidade, depois você servir o rótulo, porque você vê quem é quem e quem conhece de fato cerveja. A prova certa. A prova certa. Mas na verdade, quando eu trabalhava com festa, é curioso, né? Porque eu comecei a trabalhar com festa porque eu sempre fui um cara apaixonado por pessoas, né? E as conexões que eu fui criando, isso não só durante a faculdade não, tá? Isso eu posso voltar lá quando eu tinha 12, 13 anos,
Foram essas conexões que me ajudaram a entender o contexto de vida, o contexto das pessoas, por que que A tinha, por que que B tinha, mas principalmente, como é que eu fui implementando estratégia. Acho que esse é o ponto, né? Estratégia na minha vida, Sim. estratégia para eu hoje, com muito mais conhecimento, muito mais entendimento, transformar minha vida para um outro passo que foi a mobilidade social. Então, as conexões com as pessoas, o gostar de pessoas, e principalmente quando na faculdade eu comecei a fazer festa, foi muito por conta das pessoas. Então, eu acho que muito tempo atrás, eu comecei a desenvolver uma capacidade, né, uma competência, na verdade, que é muito importante hoje, que a gente diz, né, que são as competências do futuro, que são as soft skills, lá atrás, porque eu tive que ter muita inteligência emocional, tive que ter muito inteligência estratégica, mapeamento, comunicação, para poder estar em lugares que naturalmente não foram pensados e criados para mim. E isso me levou a estar aqui hoje, por exemplo, batendo esse papo com você. Com certeza. Forbes Black, Sim, cara. membro do Pacto Global da ONU. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Isso foi uma surpresa também. E eu volto a falar, né? Eu gosto muito da frase que não é do Emicida, e eu não vou lembrar de quem é, que Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que ele só jogou hoje. Ou seja, que é um pouco da estratégia, né? Uhum. Eu fui parar no Pacto Global da ONU, especificamente no Comitê do Raça e Prioridade, só para dar um passo atrás, tá? Para quem não conhece, a ONU tem algumas instituições locais em cada país, que são os pactos. O Pacto Global da ONU ele é responsável por uma coisa que a gente chama que são as ODS. Tá. São os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU. Esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, eles vêm lá desde 2015, quando as empresas se uniram em prol de uma coisa chamada Agenda 2030, ou seja, são indicadores que precisam ser entregues até 2030 pensando na melhora do meio ambiente, pensando na melhora da sociedade e como as empresas, e aí obviamente o Estado, conseguem pensar como pode impactar positivamente. O IBO, ele foi uma das ferramentas, ele é na verdade uma ferramenta de transformação social, né, com foco de educação e empregabilidade para as pessoas negras. Instituto Black Office, que Exato. a gente vai detalhar também, mas só para vocês entenderem o IBO. E foi através do IBO que 2 anos atrás eu fui convidado para uma agenda em Nova York, né, que é na Semana da Assembleia Geral da ONU, e dentro da Semana da Assembleia Geral da ONU tem agenda com o que a gente chama, né, que é o momento das ODS. Então eu fui convidado para isso e lá nessa sequência eu me conectei, volto a falar, né, a importância da conexão, a importância das pessoas. Sim. Me conectei com as pessoas, conheceram o IBO e eu recebi esse convite para participar como conselheiro no Comitê Consultivo do Pacto Global da ONU com foco em raça. Fantástico. Agora, é sempre importante, você faz questão de deixar isso muito claro em todas as oportunidades de entrevista que você tem, que a sua trajetória, ela não é uma trajetória clássica, né? Para um homem, uma mulher preta. Você é realmente, e infelizmente, um ponto fora da curva, certo? Você mesmo coloca aqui na tua fala anterior, são lugares que eu não me imaginava, são lugares que eu não imaginava que haviam sido feitos para mim, né? E nesse sentido, a gente traz um pouquinho dessa tua jornada, dessa tua trajetória. Até chegar aqui, nem sempre foi feliz, né? Exato. Contando um pouquinho da tua infância, você teve uma infância muito modesta. Sim. Deixa eu compartilhar um pouco com você essa jornada, porque eu acho muito importante a gente trazer esse ponto, mas também explicando como tudo aconteceu, né? Porque no final do dia não é só sobre o que, mas é sobre o como você vai construir a sua jornada. Hoje eu converso com algumas pessoas, sejam executivos, sejam pessoas que eu mentoro, porque eu tenho vários mentorados até hoje, e que muitas vezes olha para minha história e fala, putz, cara, que legal, que jornada de sucesso. Peguei um táxi anteontem, e voltando anteontem não, desculpa, na semana passada voltando de Brasília, e ele falou, cara, é legal ver um cara preto nesse lugar, e não importa a cor, não importa, todo mundo é igual. E não, nem todo mundo é igual, porque existem as diferenças. E por que é muito bom e muito importante a gente bater nessa tecla, tá? Eu cresci no Rio de Janeiro, com 12 anos, a gente estava comentando aqui antes de começar, né? Eu estava lá na Borges de Medeiros, vendendo
cerveja, vendendo refrigerante, vendendo jornal no sinal. Com 12 anos, eu tive Sinal talvez... Farol. No Farol, desculpa. Não, mas é porque vai pra todo lugar, só traduzindo, velho. Obrigado. Com 12 anos, eu tive um dos primeiros impactos que eu tive quando eu vi pessoas, crianças, adolescentes iguais a mim, só que a gente estava em situações diferentes, perspectivas diferentes. Eles estavam curtindo, saindo de uma matinê, que na época chamava Meli Melô, eu estava simplesmente trabalhando. Então, naquele momento ali, eu que sempre fui uma criança, um adolescente, hoje um homem que sempre pensou bastante e sempre procurou, isso é muito importante, tá? Questionar o status quo das coisas. Eu questionei aquele momento, falei, por que que eles têm e eu não tenho? Por que que eles estão ali se divertindo? Pensa, uma criança de 12 anos, aquilo foi uma bagunça na minha cabeça. Você despertou da Matrix, ali naquele momento. Despertei da Matrix, mas eu não sei se eu já estava despertado e ali só, como a gente fala, né, o gigante acordou. Sim. Então, acho que naquele momento ali eu tomei um susto, eu falei, putz. E começaram, de fato, algumas coisas na minha cabeça. E eu comecei naquela época, e é muito doido, né? Porque ninguém me ensinou isso em casa. E não me ensinou porque não foi por falta de vontade, não. Foi por falta de momento, foi pelo contexto que eu vivia de extrema vulnerabilidade social. Imagina, minha mãe com 35 anos já tinha... Com 30, 35 anos já tinha 4 filhos. Uma mulher preta tentando viver e tentando sobreviver com os filhos. Onde vocês moravam no Rio de Janeiro? Eu já morei no Rio de Janeiro inteiro. Eu já morei desde o Complexo da Maré. Sim. Até Nova Iguaçu, Juscelino, Mesquita, quilômetro 32, centro da cidade, em todas aquelas que a gente chama lá no Rio, né, cabeça de porco. Sim. Então, assim, eu cresci em lugares de extrema vulnerabilidade social e eu cresci em lugares que frequentemente eu estava mudando de lugar. Então, dificilmente eu passava um ano morando em um lugar. Dificilmente eu passava tempos fazendo a mesma coisa. Isso sem consequências até hoje, porque até pouco tempo atrás eu tinha dificuldade com a consistência. Eu tinha dificuldade com a estabilidade. Isso a terapia me ajudou, né? Então, quando eu olho lá para trás, eu olho para minha jornada, que eu vejo que com 12 anos eu tomei esse primeiro baque, com 14 anos a minha mãe fica doente, vou morar com a minha avó. E embora eu tenha ido morar num outro contexto muito mais confortável, mas era um contexto muito mais confortável que eu dividia quarto com a minha avó. Olha que situação. E aí, dentro dessa jornada toda, eu fui tendo que desenvolver várias habilidades. Repito, muito imbuído da minha cabeça, sim, mas não quer dizer que o fato de ser imbuído da minha cabeça quer dizer que aquela outra pessoa que tem a história igual a mim tem que fazer a mesma coisa, porque são jornadas diferentes, são subjetividades diferentes. E eu fui construindo estratégias, eu fui construindo intencionalidades, eu fui construindo momentos e conexões com as pessoas para poder fazer com que, e é muito importante a gente falar sobre isso, tá? Que o racismo estrutural não me derrubasse no meio do caminho, porque derrubou meu irmão. Eu tenho um irmão que é doente hoje, e 100% da culpa é por conta do racismo estrutural. Porque é difícil você procurar emprego 20 vezes, 30 vezes, 40 vezes, e você tomar um não. Quando você vai para uma linha de competição e você coloca uma pessoa branca do seu lado e essa pessoa, na primeira oportunidade, toma um sim. E não vai dizer que, não, porque essa pessoa tinha competências maiores e melhores. Às vezes tem, e tá tudo bem. Mas às vezes a gente sabe que não tem. Então, teve que ter muita cabeça. Sim. Teve que ter muita inteligência emocional. E que são habilidades hoje que, por exemplo, eu utilizo no mundo corporativo, que eu utilizo para fazer negócios, que eu utilizo para conversar com as pessoas, mas que eu venho desenvolvendo elas há anos, há tempos. Então, essa jornada, só para concluir, que eu tive, que eu tenho certeza que eu vou continuar tendo, ela veio muito construída em cima de muita coisa que eu tive que ouvir, que eu tive que engolir, que eu tive que passar. E é uma das coisas que eu acho muito interessante na geração Z, na galera que tá vindo agora, porque não tá passando. E é importante a gente entender que não vai passar mais, sabe? Porque são coisas que matam. São coisas que estão matando até hoje. E eu espero que não matem pro futuro, sabe? A gente não tem essa percepção total, que não é um impacto ali imediato financeiro, mas pode levar realmente à morte. É uma doença, ele desenvolve uma doença. Né? Não, exato. Não só desenvolve uma doença, é muito simples. Parar pra pensar. Vamos fazer um paralelo, né? Até pouco tempo atrás, se você olhasse para as principais cadeiras no mundo corporativo, se você olhasse para as cadeiras de liderança, você via o mesmo padrão. Homem, branco, sim, hétero, cis, mesmo padrão.
Ainda hoje. Ainda hoje, mas assim, de um pouco tempo pra cá, veio um movimento muito forte pra gente discutir mais gênero. Sim, Pra gente discutir mais oportunidade de gênero. sim. Então a gente vê mulheres que ainda não tá no Muito ponto ideal, longe, tá muito longe, mas sendo mais discutido. Uhum. Não tô falando que tá ideal, mas a gente tá discutindo gênero de uma perspectiva muito melhor quando a gente compara com alguns anos atrás. Tá certíssimo. Mas se você olhar pra quem são essas mulheres, em sua grande maioria são mulheres brancas. Então, assim, a gente precisa racializar essa questão também. Porque senão, no final do dia, o movimento que a gente precisa fazer olhando para um Brasil, que é um local cuja população que se autodeclara como negra é de 56%, só que quando a gente olha para as oportunidades no mundo corporativo, no mercado de trabalho, oportunidade de mobilidade social, a gente não vê esse número refletido. Se a gente não olhar intencionalmente para esse nicho, para todos os nichos em diversidade no geral, Sim. tá? Mas falando aqui especificamente no Brasil, cuja a grande maioria da população é negra, a gente não está fazendo a mudança que de fato precisa ser feita. Na minha opinião, obviamente, está avançando, tem muita coisa que está melhorando, isso é inegável, mas a pauta racial ainda ela não está sendo mexida da maneira que precisa ser mexida. Tem muito chão ainda Tem para muito chão. percorrer. Chegou a hora do nosso patrocinador Olus Tecnologia com o quadro Estamos de Olus, onde eu pergunto para o meu convidado, quando você vai contratar um profissional no mercado, Ian, quais são as habilidades, quais skills inegociáveis que você busca no profissional? Eu não vou falar sobre as skills, sobre a capacidade, né, a competência, mas eu acho que uma coisa que de cara eu procuro é a vontade. Porque se você tem vontade, tipo, se você vê aquele sangue no olho, aquela vontade, quando a pessoa entra, a hard skills, a empresa ensina, porque a maioria das empresas tem universidade corporativa, e você vai moldando de acordo com a necessidade. Porque se a gente for, eu particularmente, tá? Se eu for colocar numa caixinha de entrevista por competências, eu vou excluir um monte de gente, a maioria dessas pessoas que vão ser exclusas são pessoas negras. Então, a vontade para mim basta. Eleve a experiência do seu cliente com a tecnologia Omnichannel da Olus. Agora vamos voltar lá pro sinal. Você trabalhava vendendo bebidas mesmo, né? No farol, bala, etc. Você considera que esse foi o seu primeiro momento empreendedor? Eu já comecei como um homem de negócios muito cedo, né? Muito cedo. 12 anos lá, eu falei, cara, é isso que eu quero, vou ficar milionário. Olhei ali pra Ambev, olhei ali pro Guaraná, falei, cara, sou teu sócio, eles nem sabiam que eu era sócio deles, mas eu era. Então, mas sim, eu começo a empreender, né? Sim. Por assim dizer, trabalhar. Muito cedo e eu acho que, sendo bem transparente, não é algo que eu desejo para nenhuma criança. Sem dúvida. Acho que criança, ela nasce, ela se desenvolve e ela precisa ter um momento dela enquanto criança. Só que, volto a falar, e é muito importante a gente pensar sobre a perspectiva de Brasil, né? A gente sabe que tem crianças que viram adultos mais cedo. E eu fui uma dessas crianças que viraram adultos mais cedo. Então, a minha jornada ali, trabalhando, ela começa muito cedo. Então, desenvolvi várias habilidades e algumas competências. Não só para se virar, não só para resolver problema, não só para tomar decisões muito rápidos, não só para ter um raciocínio lógico muito bom. E que são hoje competências que eu uso hoje no meu trabalho. Mas também, ao longo da minha jornada ali, começando a trabalhar muito cedo, eu também passei por vários momentos ruins. Porque você imagina, eu queria estar jogando bola, eu queria estar me divertindo. E talvez esse tempo me foi roubado. E aí foi o que eu falei, né? Eu acho que à medida que eu fui crescendo e me desenvolvendo, tiveram momentos que eu tive que compensar. Porque existe uma coisa, como eu comecei falando, que é a demanda reprimida.
Todo mundo tem vontade, todo mundo tem sonhos, todo mundo tem aquela luz no fim do túnel que quer ser atingida. Todo mundo merece, né? Todo mundo merece. E aí, o importante dessa tua jornada também é que você nunca teve um planejamento de curto prazo. Você também sempre vislumbrou, né, onde você gostaria de chegar. Tanto que, nessa hora da virada, você começou a bater de porta em porta em escolas particulares no Rio de Janeiro, pedindo bolsa para estudar. Sim. Olha como é importante, né? Eu gosto de fazer sempre um paralelo com hoje, porque o que a gente é hoje é fruto da construção do que aconteceu no passado, e isso é inegável, independente da situação, classe social, enfim. Você está hoje porque você se construiu no passado. Lá atrás, quando eu comecei batendo na porta das escolas para tentar uma bolsa de estudo, tentar estudar em um colégio melhor, como eu falei, né? Eu estudei em escola pública grande parte da minha vida, e quando eu fui morar com a minha avó, no momento que minha mãe fica doente, vou morar com a minha avó, na zona sul do Rio de Janeiro, na Glória, e passo a mudar o meu ambiente. Eu acredito muito no darwinismo social, né? Que o meio que você tá vai te modificar. Então eu vou para aquele lugar ali, que na situação e no contexto que eu tava com a minha avó, continuava sendo um lugar empobrecido, mas era muito melhor do lugar que eu vivia. Então passo a conviver com outras pessoas. E conviver com outras pessoas, conhecer novas pessoas, inclusive pessoas que estudavam em colégio particular, e obviamente, para um adolescente, a comparação é inevitável. Eu passo a olhar para aquele que é o meu igual, que é o meu par, são aquelas pessoas que têm a minha idade, e passo a começar a pensar como é que eu consigo ter o que eles têm. Sim. E a única forma que eu conseguiria minimamente, e aí obviamente pensando no futuro, minimizar esses danos era através da educação. Mas olha comigo, eu não sabia, eu não estava fazendo isso, eu vou parar aqui, não tinha um plano claro e concreto. O que eu tinha, falo muito para os meus mentorados, tá? O que eu tinha é a luz no fim do túnel. Eu queria mudar de vida, eu queria olhar, às vezes eu passava ali no centro da cidade, na Avenida Rio Branco, eu via aquelas pessoas com aquelas camisas brancas, com aqueles ternos, e eu olhava, eu desejava aquilo. Porque aquilo para mim era o sinônimo que as coisas estão melhorando. Aquilo para mim era o sinônimo do sucesso. Hoje, obviamente mais velho, eu sei que não necessariamente é, mas aquilo naquele contexto era. Sim. Então eu queria aquilo, então aquilo era a luz do fim do túnel. A partir do momento que você tem a luz do fim do túnel, que aí vem a questão do plano, do planejamento, o como você vai fazer, você vai desenrolando no meio do caminho. Ou você vai acertando, ou você vai errando, ou você vai pivotando se necessário. Então, quando eu bati na porta das escolas para pedir bolsa, eu não sabia se eu ia conseguir. Então, foram 2, foram 10, várias escolas que eu fui e simplesmente, desculpa a palavra, mas cagaram para mim. Porque imagina, né? Um menino preto na porta de uma escola particular no Rio de Janeiro, que 99% das pessoas, das crianças que estão lá, são brancas. Sim. E eu não tinha nem a vestimenta, nem o linguajar, não tinha nada. Então a maioria das escolas que olhavam para mim, ou a maioria das pessoas, achavam que eu era um pedinte, achavam que eu era um mendigo. Então grande parte fecharam as portas, simplesmente não deixavam eu chegar, até que em uma dessas escolas aí que eu bati, que eu falo orgulhosamente aqui, porque de fato foi a escola que me ajudou mesmo, de verdade, dar esses passos, que foi o PH. Eu consigo uma bolsa, depois vou fazer pré-vestibular lá, passo 2 anos estudando, e eu acho que em 1 ano eu estudei o que eu não estudei durante a minha vida inteira. Eu entrava às 7 horas da manhã, eu saía 10 horas da noite. E muitas vezes eu ficava sem comer, porque não tinha. Eu não gosto nem de contar essa história assim, porque tem gente que pega e fala, putz, tá vendo? Se você conseguiu, todo mundo vai conseguir. E não. Nem todo mundo merece passar pelas dificuldades da vida. Às vezes as pessoas só querem acordar, ir pro trabalho, voltar para casa e ser feliz. Ninguém merece passar pelas dificuldades, então não é todo mundo que consegue. Se eu conseguir, todo mundo vai conseguir, porque como eu falei, meu irmão ficou pelo meio do caminho. Sim. Grande parte das pessoas ficam pelo meio do caminho. Então assim, vou lá, consigo a bolsa, consigo passar no vestibular, e aí quando eu passo no vestibular, que eu falei, porra, agora minha vida vai deslanchar, é o estilingue, né?
agora vai dar tudo certo. E aí eu percebo que o buraco é muito mais embaixo depois que você fica adulto, tá? Porque as pessoas não passam mais a mão na tua Não cabeça, que passam já não mais, passavam muito na minha, depois que você cresce, então aí piora. Então aí que as coisas começaram a ficar um pouco mais, eu digo um pouco piores, mas ao mesmo tempo melhores, enfim, mas aí eu explico no decorrer. Mas tem pessoas que surgem nas nossas vidas como se fossem verdadeiros anjos, né? Tem. E tem uma figura emblemática que foi extremamente relevante nessa tua passagem pelo PH, que é Cara, a tem. Andréia. Tem. Acho que uma das pessoas responsáveis ali por eu ter conseguido a bolsa no PH, eu acho que pra ela na época não foi nem muito esforço, né? A única coisa que ela teve foi vontade De te ouvir. de me ouvir. Eu acho que vontade, inclusive, de me ouvir e de fazer o trabalho dela, porque no final do dia era o trabalho dela, mas era o trabalho dela que talvez, não sei qual é o tipo de experiência que ela teve na vida dela, foi o trabalho com outro olhar, porque foi a única pessoa que parou pra me ouvir. Isso é fato. Sim. E, inclusive, estava comentando também, né, antes de começar, eu fui no PH agora recentemente para procurar, e ela não trabalha mais lá. Então, se eventualmente alguém que tiver ouvindo Tiver aí, o contato. conhecer uma Andréia que trabalhou no PH, PH. em Botafogo, ali pelos anos de 2008, 2009, E aí, entra em contato 2010. com a produção, manda Sim. uma mensagem. Adoraria bater um nas papo redes com ela. sociais, a gente providencia o encontro. Exato, porque eu acho que essa pessoa foi muito importante só de sentar e me ouvir. Sim. Acho que foi muito importante para algumas coisas que vieram dando certo para mim. O divisor de águas aí também. Foi, sem dúvidas. Ela é importante, né? Sem dúvidas. E aí você passou para várias universidades. Passei, cara, passei. E primeiro momento assim que eu fiz vestibular, eu acabei indo estudar na PUC, né? Tá. Eu fiz comunicação na PUC e tal, foi perfeito, maravilhoso. É um oba-oba, assim, mas sabe quando... Cara, eu cresci num contexto que todo mundo falava pra mim, putz, Ian, você é um cara inteligente. Faz um concurso. Vai lá ter estabilidade. Porque se eu ganhasse aqueles 2, 3 mil reais pra quem não tinha nada, cara, era uma estabilidade que minha mãe não tinha. Que minha família não teve, entendeu? E daria certo. Então eu ficava muito com aquilo na cabeça, tipo, putz, como é que eu... Cara, eu acho que vou fazer um concurso, porque é o caminho. Não vou dizer que é o caminho de todo mundo, mas de quem vai alçando, quem vai crescendo um pouco. Primeira coisa, cara, eu preciso da estabilidade. O meu foco era ter algum tipo de estabilidade. Então, largo a faculdade. Eu lembro que na época olha que loucura, eu já tinha ido morar sozinho. Eu dividi apartamento com um amigo meu e trabalhava numa loja lá em Ipanema. Então eu saio da PUC, continuo trabalhando nessa loja. E Ipanema também tem um PH. O que eu faço? Volto lá no PH. Volto lá no PH e eu entrava no PH 7 horas da manhã e eu abria a loja 9. Eu era o subgerente da loja. Então eu abria a loja 9. Ou seja, eu entrava 7, era bem do lado assim. Eu corria pra loja, abria a loja e entre 9 e 3 era o momento que eu tinha pra vender. Porque eu era subgerente, mas eu vendia também. Tinha que entregar as metas. Só que eu entrava no PH 7 e minha aula terminava às 11h15. Ou seja, eu tinha que escolher se eu ia ficar pra vender até as 3, 6 horas seguidas, ou se eu ia voltar pro PH pra estudar e eu ia perder 2 horas e 15 minutos de venda. Ou seja, no final, eu só ia ter ali 3 horas e 45 minutos pra vender. Sendo que eu precisava vender. Por quê? Porque eu precisava do dinheiro, porque eu precisava pagar meu aluguel. Sim. E aí eu tomei a decisão que não, eu abri mão dessas 2 horas e 15 minutos, voltava pro PH, ficava estudando, deixava um vendedor sozinho, vendendo sozinho, então ele vendia tudo que ele queria vender, e eu voltava às 11h15 pra disputar com ele. Não tinha negociação, tipo, você vendeu um pouco mais, agora deixa eu vender um pouco. Deixa eu vender. Não, era cada um por si. Começo 11h15 de fato. E aí, cara, de 11h15 até 3 horas, era o momento que eu me matava, assim, de vender, e eu vendia muito. Eu vendia bastante. E nos intervalos entre uma venda e outra, eu sentava na escada, abria a apostila do PH e ficava estudando. Estudando. E aí, chegando no final do ano, eu acabo passando, fiz Enem, fiz o ERJ, acabei passando pra UFRJ, tinha nota pra passar pra UF, acabo indo pra UERJ, porque naquele contexto foi o primeiro resultado que saiu. Sim. Tá? Não tinha pretensão de ir pra UERJ, embora tenha sido uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida. E também porque logo depois eu descobri que era a melhor faculdade de Direito do Brasil.
E aí a minha história com a universidade, o meu contexto com a minha vida profissional de fato começa exatamente naquele ano. Nesse ponto. E o que você viu lá dentro já com leis de cotas estabelecidas? Que naquele contexto, mesmo com as políticas de afirmação, né, as políticas afirmativas, ainda era muito difícil você ver... Hoje é diferente, tá? Porque grande parte, se eu não me engano, 52% hoje das pessoas que estão frequentando a faculdade se declaram como negras, mas naquela época, mesmo com as políticas afirmativas, não tinham pessoas negras ainda nas faculdades, né? Ou não tinha a quantidade que deveria ter. E aí um problema que hoje é muito notório, que é super discutido hoje, é visível, não é nada que o Ian tá falando da cabeça, assim como se hoje, em 2024, 2023, tem várias pessoas que não são negras e utilizam a lei de cota para entrar em concurso, para entrar na faculdade, cara, 10 anos atrás isso ninguém olhava. Era Então oba, tinha oba. muita gente que não era negra e que entrava utilizando lei de cotas e que tirava a vaga de quem era de direito. E aí, nessa época, começa a surgir um conceito na sua cabeça que, em 2020, acabaria se tornando o IBO, Instituto Black Office. Sim, porque eu ando na faculdade, né? E imagina, fiz uma faculdade de direito extremamente elitista. Elitista. Porque é uma faculdade elitista. Sim. Você é advogado, você é do Rio de Janeiro, você sabe como é que é. E a maioria das pessoas com as quais eu lidava eram pessoas brancas. E é muito difícil falar, né? Porque é muito subjetivo as coisas que aconteciam, mas aconteciam. E a maioria das pessoas negras que estavam na faculdade, ou grande parte, não vou falar a maioria, elas estavam em um lugar previamente desenhado, previamente determinado para elas. Existia aquela subjetividade, aquela hierarquia que ainda existe até hoje, né? Da pessoa branca versus a pessoa negra. E eu, com esse meu ímpeto, com essa minha vontade de fazer acontecer, com essa coisa de, volto lá atrás, né? De estar perseguindo a minha luz lá do fim do túnel. Sim. Eu só tinha olho para aquilo. Mas foi o primeiro momento que eu despertei para um outro lado. Por quê? Passei a conviver com pessoas negras dentro da faculdade. Passei a conviver com pessoas negras dentro da faculdade que tinham as mesmas condições ou que tinham vindo dos mesmos lugares que eu. Da pobreza, da vulnerabilidade social, da ausência de oportunidade. Muitas vezes eram as primeiras pessoas que estavam entrando na faculdade. E Da eu família, né? Da família. E eu sentia, de verdade, eu olhava para aquilo e pensava, cara, como? Tipo, por quê? E aí, novamente, mesma coisa que aconteceu lá em 2012, quando eu tava na Borges de Medeiros, na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, e me deu um negócio assim, lá quando eu entrei na faculdade, eu falei, putz, alguma coisa bem pequena, falou, cara, o que eu posso fazer? Como eu posso fazer? E assim, da minha maneira, e meus amigos sabem, da minha maneira, eu fui tentando agregar ali. Então, cara, onde eu ia, nos acessos que eu fui criando para mim ao longo da faculdade, eu levava todos os meus amigos. Coincidentemente, grande parte desses meus amigos eram negros. Então, vou citar aqui, era Yasmin, era a Mariana, era o João, era a Letícia, que hoje é defensora pública lá na Bahia, era o Bruno, que é um amigo meu que, enfim, é delegado de Polícia Federal. Enfim, algumas pessoas que acabaram estando ali, que eu acabei me aproximando nesse contexto e que eu só falava, cara, vamos, bora. Porque eu não sei explicar, mas era isso. E aí eu acho que hoje, quando eu olho para o IBO, para o Instituto Black Office, né, eu vejo como ele está concebido. Essa sementinha foi plantada lá naquele contexto. Sim. Lá atrás. E foi extremamente importante eu ter passado pela UERJ, porque acabei tendo discussões, participando de momentos assim, que talvez se não fosse a UERJ eu não teria tido essa oportunidade. Mas vamos, então, já que a gente entrou, vamos explicar um pouquinho o que é o IBO. Cara, o IBO, ele a gente chama carinhosamente nele de IBO, né? Mas é um Instituto Black Office. O Instituto Black Office é uma non-profit business, né? É um negócio de impacto social que não tem finalidade lucrativa e nunca vai ter. Sim. Acho que esse é um ponto que eu gosto sempre de frisar e deixar claro. Nunca vai ter. A ideia com o IBO é fazer com que as pessoas negras se tornem protagonistas das suas vidas e das suas carreiras. Protagonismo, quando eu falo do protagonismo, por isso que eu bato tanto na questão de você, cara, tenha estratégia, pensando como você vai planejar sua carreira, tenha a luz do fim do túnel,
pensa nisso, foca nisso. Porque eu tô falando aqui sobre mobilidade social. Sim. Eu não tô falando só sobre educação. Eu gosto muito de bater nessa tecla. Educação é muito importante. É muito importante que a gente saiba como é que a gente vai fazer uma leitura de ambiente, que a gente trabalhe as nossas hard skills, as nossas soft skills, que a gente tenha em mente todas essas matérias que são importantes para você ser um bom profissional, para você ser um profissional de alta performance. É muito importante. É muito importante você saber disso. Mas mais do que você saber disso, quando vem a oportunidade, e é por isso que eu falo muito para as grandes empresas, é importante que a gente entre, que a gente performe, que a gente busque uma coisa chamada dinheiro. Educação é muito importante, mas é muito importante que as pessoas deem a oportunidade para que as pessoas ganhem dinheiro. Aí sim elas vão ser donas das suas vidas, que elas vão ser donas das suas carreiras, porque montar programas, montar projetos, apoiar iniciativas só para que as pessoas tenham mais conhecimento, se você não dá oportunidade, continua sendo uma pessoa desempregada, só que talvez com um pouco mais de conhecimento. Entendi. Se não abre a porta ali da oportunidade, não vem a questão da mobilidade social. Sim. E a pessoa não faz grana. Por isso que quando o IBO nasceu, eu bato muito isso na tecla, o IBO, ele vem para acelerar, para botar um pouco dessa gana, desse sangue no olho que eu tenho, que realmente eu tenho sangue no olho, para compartilhar um pouco dessa experiência que eu tive de vida, do como e eu não sou dono da verdade, tá? Mas do como eu apliquei estratégia na minha vida, do como eu apliquei um pouco de inteligência emocional para que outras pessoas também entendam e dentro das suas realidades passem a aplicar. Então, a gente tem coisas muito específicas dentro do IBO, então são pilares. São 4 pilares específicos. O primeiro pilar que eu gosto muito, que é o Black Leader. Dentro desse pilar, a gente trabalha essas soft skills. Então, cara, capacidade de comunicação, liderança, estratégia, como é que você vai chegar num processo seletivo, você vai mandar muito bem. Como é que você vai ter uma leitura de ambiente para entender como você vai se posicionar. E a gente traz muito isso entendendo o recorte do racismo. Porque o racismo impacta na sua subjetividade, assim como o machismo impacta na subjetividade da mulher. Então, assim, a gente traz esse recorte do racismo. Então, o IBO, nesse primeiro pilar, que é o Black Leaders, ele é feito intencionalmente. E a gente faz tudo isso para que eles consigam performar. Segundo, vem a mentoria. Eu não tive quem pegasse na minha mão e falasse, o caminho das pedras é esse. Quando eu estava saindo da faculdade, depois de muito bater cabeça, e é por isso esse é um dos motivos que eu desisti do direito, eu acabei participando de um processo de trainee, e que um headhunter me achou, e naquela época um headhunter de uma consultoria chamada Empodera, agradeço muito a ele, Laser Pereira, acho bastante importante citar o nome dele. É o headhunter. A consultoria dele trabalhava com vagas, não era só para diversidade, mas ele fazia um movimento muito grande para ter mais diversidade. Ele, na minha concepção, é o precursor desse movimento que está acontecendo. E aí, por isso que eu trago a importância da mentoria, tá? Que é o segundo pilar do IBO. Porque quando eu entrei de trainee, eu olhei para aquelas 14 pessoas que estavam lá, 14 comigo, dentre um pool de 85 mil que tentaram, eu fui uma das 14 que passaram, todos eles tinham pais executivos, tinham coach, tinham mentores, tinham pessoas para pelo menos conversar com eles. E eu tava ali simplesmente nadando sozinho, muitas vezes contra uma maré. Então, quando eu pensei no segundo pilar, que é na mentoria, é exatamente isso. Para que o mentorado pudesse sentar com alguém com muita experiência do mercado e falar, cara, o caminho é esse. Vai ser muito mais fácil para você. E do outro lado, dentro do pilar de mentoria, tem um voluntariado. Por quê? Porque aquele executivo, aquela pessoa, aquela empresa que tem aqueles executivos que já tem aquele background, que vive muitas vezes dentro de uma bolha e quer conhecer um lado social, mas não quero conhecer só pegar meu dinheiro e fazer uma doação. Quero estar na prática ali. Então, esse executivo ele vai na prática sentar com um jovem que muitas vezes tem uma vivência diferente da dele, ele vai compartilhar a experiência dele, mas sem sombra de dúvidas, Rafael, ele vai aprender muito. Ele vai aprender e isso volta para dentro, porque ele volta uma pessoa, não vou falar todo mundo, mas isso gera uma transformação ainda que mínima. Então ele volta para a cadeira dele lá de gerente, de diretor, com uma cabeça. Então vai ter algum momento que ele vai falar, putz, vai lembrar daquele mentorado lá, de uma conversa que ele teve,
e vai tomar uma decisão. Então, o segundo pilar, ele é dúbio. Ele tem tanto a via da mentoria, que o mentorado aprende, e a via do mentor, que o mentor também aprende. E a gente vai para o terceiro pilar, que esse é muito recente. A gente começou ele a partir da 4ª turma, se eu não me engano. Hoje a gente está indo para a 7ª, que é o pilar do espaço seguro. Lembra que eu falei para você que eu não tive quem me direcionasse? Sim. Hoje eu faço terapia. Sim. Mas fazer terapia, parar pra pensar, não é algo barato. Não é todo mundo que tem 200, Não é todo mundo 100 tem reais acesso. por semana para pagar. Entre pagar uma terapia e comer, obviamente as pessoas vão comer. E a terapia é extremamente importante para você, principalmente, fazer o trabalho do autoconhecimento. Dado isso, a gente percebeu que nas mentorias que estavam acontecendo, os alunos estavam indo para as mentorias e muitas vezes tem um profissional lá, Rafael, que é um executivo foda, que tem um conhecimento foda, que tu quer compartilhar todo o teu conhecimento, mas eu sou cheio de problema. Eu sou cheio de subjetividade. Então eu olho pra você e falo, cara, eu vou desabafar com esse cara, que ele vai me ouvir. Então muitas vezes o foco da mentoria, que era trabalhar carreira, que era trabalhar experiência, acabava perdendo, não desvirtuando, mas perdendo muito tempo para esse lado do desabafo, que é importante, que é extremamente importante. Sim. E aí nasce o terceiro pilar, que é o espaço seguro. Então a gente coloca alguns psicólogos para bater um papo com eles, para falar sobre burnout, depressão, racismo estrutural e por aí vai. E o quarto pilar, que é a conexão, que aí eu volto na questão da empregabilidade, da mobilidade social, que é como é que a gente conecta esses alunos com as empresas, para que as empresas entendam que existe, sim, profissionais negros, profissionais muito bons, com capacidades e competências extremamente importantes, que podem caber e vão caber dentro dessa empresa. Então a gente fecha esse quarteto, e esse é o IBO, é assim da maneira que ele funciona. O IBO é um espaço físico. Como é que eu acesso o IBO? O IBO ele não é um espaço físico, embora a grande parte dos alunos eles estejam no eixo Rio-São Paulo. Sim. Hoje o IBO ele acontece 100% online. A gente tem alguns encontros presenciais, mas hoje ele é online. Por que é online, tá? Porque grande parte da população negra do Brasil, embora grande parte das iniciativas que recebem dinheiro, que recebem apoio, estejam no eixo Rio-São Paulo, grande parte das pessoas estão no Norte e Nordeste. Então, assim, precisa fazer um movimento intencional para que a gente consiga chegar lá na Bahia, para que a gente consiga chegar em Pernambuco, que é para que a gente consiga chegar no Norte e no Nordeste como um geral e também gerar mobilidade social para lá. Então, a gente faz um esforço intencional na hora que a gente vai escolher os nossos alunos para que a gente também tenha diversidade regional. Então, tem bastante gente que acaba participando do IBO, que é lá da região Norte e Nordeste. Mas eu me candidato online. Online, a gente abre... No endereço? Sim, a gente, normalmente, quando a gente vai fazer as turmas, inclusive já fazendo um jabá aqui do IBO, né? Opa! O IBO vai ter 2 turmas esse ano. A primeira turma é com foco em tecnologia e a segunda turma a gente já pode compartilhar, mas ela é com foco, ela vai ser com foco... Na verdade, ela vai ser para 300 alunos, é uma parceria que a gente está fazendo com a Embaixada Americana, através da Mais Unidos. Então, vão ser 300 alunos que, além dessa jornada que eu falei do IBO, eles vão receber um curso intensivo de inglês. Intensivo. Tudo custeado pela nossa parceria. E as inscrições, como é que elas funcionam? A gente abre normalmente 2 turmas por ano, através das nossas redes sociais. A gente deixa 3, 4, sei lá, no máximo uma semana aberto. E aí existe um processo seletivo que quem se inscreve passa. Enfim, é bem legal, é bem legal. 2023 foi um ano agitado para você. Você, né, teve alguns projetos, mas um deles chama muita atenção, que foi o convite do governo do estado de São Paulo, através do governador Tarcísio, para que você integrasse, né, a coordenação do Programa de Convivência e Proteção Escolar. Isso teve um marco, né, bastante significativo, que foi o assassinato de uma professora. Sim. E como é que chegou esse convite até você? Cara, primeiro assim, a situação das escolas municipais e estaduais no Brasil é uma situação muito delicada, né? Porque a gente sabe que, de fato, tem muita gente boa trabalhando em prol da educação. Acho que esse é o primeiro ponto. Muita gente boa. Mas nem tudo está 100% no controle, na mão. Então teve esse infeliz acontecimento. Eu acho que a partir desse infeliz acontecimento, startou uma necessidade de olhar com muito mais cuidado para um tema que é o tema da saúde mental. O tema da saúde mental dos professores, o tema da saúde mental dos alunos.
Mas também o tema da saúde mental das pessoas que estão nos arredores, tanto do professor quanto dos alunos, que são os familiares. Então, eu recebo convite para coordenar o programa de convivência escolar, que cuida de acolhimento, que cuida de programas para fazer a gestão e entender como é que o professor está na sala de aula, cuidar dos alunos, cuidar desses conflitos, pensar algo muito mais estruturado e organizado. Então, eu recebo esse convite e vou muito feliz, né? Porque no final do dia a gente está falando de educação, a gente está falando de diversidade e inclusão, Sim. a gente está falando de impacto social, a gente está falando de transformação. Então, aceito esse convite, passo quase 8 meses, né? Dentro dessa estrutura, pensando, organizando. A gente acabou realizando a contratação de psicólogos, deixo um legado muito legal. Acho que esse é importante deixar, falar, mas eu acho que mais do que isso, acho que o maior legado foi para mim. Eu acho que quando eu passei nas empresas, sempre pensei como é que eu construía para deixar ali minha marca, meu carimbo. Mas eu acho que nessa passagem na Secretaria de Educação, acho que nessa passagem no Conviva, acho que o maior aprendizado foi para mim. Porque praticamente eu estava revisitando o Ian lá de trás. Eu olhava para aqueles alunos, eu me via lá. Eu olhava para aqueles professores e muitas vezes eu não entendia por que eu agia daquela maneira e por que o professor agia daquela maneira. E hoje eu consegui entender. Então, assim como quando eu entrei na UERJ, eu saí extremamente transformado. Essa passagem, embora curta, me transformou muito. E deu para entender também como é que a gente precisa fazer política pública para a gente conseguir maximizar impacto, para a gente conseguir transformar a vida das pessoas. Então, assim, saí extremamente transformado, confesso para você. Que bom, Ian, que bom. Isso é importante. Essas experiências são importantes e realmente são transformadoras de vida. Você gravou um TED Talks e você fez a abertura com uma frase que eu achei fantástica. Queria que você compartilhasse um pouquinho com a audiência do Pode Cobrar. Você sempre fala, não corra atrás, corra na frente. Por que isso? Porque eu acho que a gente, enquanto sociedade, e aí eu vou falar pessoas que vêm do mesmo lugar que eu, a gente está constantemente correndo atrás de alguma coisa. A gente está naquele sempre modo sobreviver. Eu acho que as pessoas merecem viver. Eu acho que as pessoas merecem experimentar o sabor de viver. Então, quando eu falo não corra atrás, corra na frente, é entendendo que o lugar para qual a gente está indo, ou que a gente deve ir, que a gente merece ir, vai proporcionar uma qualidade de vida, vai proporcionar o você correr atrás, o você fazer, o você acontecer. Por isso que eu volto atrás, né? Eu bato muito na tecla, cara. Saiba o que você está fazendo, tenha disciplina, performance. Aqui eu não tô dando uma de coach não, tá? Mas você ter noção e o foco ali no que você tem, porque eu acho que as pessoas merecem sair desse modo de sobrevivência. As pessoas merecem viver e não sobreviver, que é o que grande parte da população brasileira, infelizmente, acaba fazendo. Então, eu amo essa frase, eu carrego com ela, eu carrego ela comigo, desde muito novo, e quando o IBO nasce, quando o IBO é concebido, quando as turmas começam a acontecer de verdade, todo início de turma e todo final de turma eu repito essa frase, porque é quase aquele estilingue para aquele aluno falar, cara, eu vou correr lá na frente, porque eu vou fazer, eu vou acontecer, e mudar a vida dele, mudar a vida da família dele, é a tal da mobilidade social. E agora, aquela hora mais gostosa do programa, depois da gente ter trabalhado pra caramba, gastado saliva, chegou a hora do Happy Hour do Cacildes. E aí eu te pergunto, Ian, o que não pode faltar no teu Happy Hour ideal? Pessoas fazem o Happy Hour, pessoas fazem a cerveja, pessoas fazem os negócios. Cacildes. A Cacildes, ó, com certeza. Pessoas, sem sombra de dúvidas. As pessoas certas, na verdade. Beleza. Cacildes, pessoal. Saúdes. Opa, peraí. Pronto, pessoal. Tá aqui o Mé. Aleluia. Cacildes Puro Malte, a cerveja, a lenda, o verdadeiro Mé. Cacildes! Beba com sabedoria. Fantástico. Eu conversei hoje com o Ian Nundiara. Ian, muito obrigado pela tua presença, por compartilhar tanta gentileza
e tanta experiência, que eu tenho certeza que isso vai ser importante para toda a audiência aqui do Pode Cobrar, não só os executivos já bem consolidados no mercado, mas como também aqueles jovens que têm acompanhado a cada episódio novo aqui. Obrigado mesmo, Ian. Eu que agradeço e acho que ficou um recado aí para todo mundo que está ouvindo aqui a audiência, né? Tanto para os executivos quanto para aqueles que não são executivos, mas principalmente para aqueles que estão buscando, que estão chegando nesse lugar do mercado de trabalho. Não corra atrás, corra na frente. Eu vou repetir isso sempre, mas as coisas vão acontecer. Estratégia, foco, disciplina, que vai. Perfeito. Você já sabe, gostou, deixa seu like, não deixe de se inscrever e seguir a gente nas redes sociais para acompanhar todas as novidades. Este é o Pode Cobrar, nos vemos por aqui.